A câmera abre com a plateia aplaudindo enquanto Danilo Gentili caminha pelo palco, microfone na mão. Ele sorri, mas há um brilho de curiosidade em seus olhos. Hoje temos um convidado especial, anuncia, olhando diretamente para a câmera. Alguém que mistura fé, amor e conselhos práticos, Padre Christian Shankar. O público reage com uma mistura de risos e aplausos tímidos. Padre Christian entra no palco, vestindo batina preta e uma expressão tranquila. Ele cumprimenta Danilo com um aperto de mão firme e um sorriso genuíno. A plateia parece dividida entre curiosidade e ceticismo. Então, padre, você é tipo um guru dos relacionamentos? Pergunta Danilo com seu humor característico. Christian ri suavemente antes de responder. Não sou guru, Danilo. Sou apenas alguém que tenta entender melhor o amor humano porque acredito que ele reflete o amor divino. O tom descontraído logo dá lugar a perguntas mais sérias. Danilo questiona sobre os desafios de ser padre em tempos tão secularizados e como alguém celibatário pode falar sobre amor. Christian responde com clareza, explicando que o amor não é exclusivo de casais, mas algo universal que conecta todas as pessoas. Sua voz é calma, mas carrega uma convicção que prende a atenção da plateia. No entanto, a conversa muda quando Danilo faz uma revelação pessoal. Sabe, eu cresci em uma família católica praticante, mas certas experiências ruins me afastaram da religião. Como posso confiar de novo? O silêncio toma conta do estúdio. Christian respira fundo antes de responder. Danilo, a dor que você sente é real e ela precisa ser validada. Deus não é o autor dessa dor. Somos nós, humanos imperfeitos, que muitas vezes deturpamos sua mensagem. Se você permitir, gostaria de ouvir mais. Essa resposta sincera toca Danilo, que hesita por alguns segundos antes de continuar. Ele fala sobre memórias de infância e o impacto que figuras religiosas tiveram em sua formação. Na plateia, Mariana, uma mulher na casa dos 30 anos, observa atentamente. Ela veio ao programa por acaso, mas agora sente uma conexão profunda com aquelas palavras. Durante o intervalo comercial, Mariana se aproxima do padre. Padre, posso fazer uma pergunta? Eu perdi minha fé depois que meu marido faleceu. Não consigo rezar, não sinto nada além de vazio. O que faço? Christian a encara com compaixão. Mariana, Deus está presente até mesmo no nosso silêncio. Permita-se sentir a dor, porque é nela que encontramos o caminho de volta para Ele. De volta ao palco, após o intervalo, Danilo retoma a entrevista falando sobre a influência da Igreja Católica na sociedade moderna. Christian defende sua posição com argumentos bem fundamentados, destacando projetos sociais liderados por sua diocese. Ao final, Danilo agradece ao padre com um tom genuíno de admiração. Talvez eu precise reconsiderar algumas coisas, diz ele, surpreendendo a todos. Antes de encerrar, Danilo anuncia que haverá uma continuação especial no próximo episódio, focando nas histórias pessoais de Mariana e outros membros da plateia. Enquanto deixa o palco, Christian sente um misto de alívio e expectativa. Aquela noite foi apenas o começo. Os dias seguintes à entrevista foram um turbilhão para Padre Christian. Ele retornou à sua paróquia em Divinópolis, mas as repercussões do programa ecoavam em sua mente. As redes sociais estavam inundadas de comentários sobre sua participação. Alguns elogiavam sua serenidade e sabedoria, enquanto outros o criticavam por ter se exposto em um ambiente tão secular. Padre na TV não é lugar de padre, dizia uma das postagens que ele leu antes de desligar o celular com um suspiro. Por outro lado, Danilo Gentili não conseguia parar de pensar na conversa. Ele havia gravado o próximo episódio do programa, mas algo dentro dele permanecia inquieto. Naquela noite, sentado em seu apartamento, ele folheava um velho álbum de fotos da família. Havia imagens de sua infância, com ele vestindo uma pequena batina durante uma festa junina na igreja local.
Seus pais sorriam ao fundo, orgulhosos. Ele se lembrava de como a fé parecia simples e bonita naquela época, antes das decepções que o afastaram da religião. No estúdio, durante a gravação do segundo episódio, Mariana foi convidada ao palco. Ela estava nervosa, mas determinada a compartilhar sua história. "Perder meu marido foi como perder uma parte de mim", disse ela, com a voz embargada. "Eu me perguntava, Deus, por quê? Por que tirar alguém que eu amava tanto?" A plateia ficou em silêncio, impactada pela dor evidente em suas palavras. Padre Christian, sentado ao lado dela, escutava com atenção plena. "Mariana, o luto é um processo difícil, mas necessário", respondeu ele suavemente. "Não podemos apressar ou ignorar a dor. O que você está sentindo agora é humano, e Deus não espera que você tenha todas as respostas imediatamente." Ela assentiu, limpando as lágrimas. "Mas como volto a rezar? Como volto a sentir sua presença?" Christian pensou por um momento antes de responder. Talvez rezar não seja sobre encontrar respostas, mas sobre abrir espaço para o diálogo. Você pode começar falando com Deus como falaria com um amigo. Diga a ele o quanto está machucada, o quanto sente falta do seu marido. Ele está ouvindo, mesmo que você não sinta isso agora. Danilo observava a cena com interesse renovado. Ele percebeu que a dor de Mariana refletia, de certa forma, a sua própria jornada espiritual. Após o programa, ele decidiu fazer algo inesperado: visitar uma igreja local pela primeira vez em anos. Era uma construção simples, quase escondida entre prédios modernos. Ao entrar, ele sentiu uma estranha sensação de paz. Não havia ninguém lá além de um padre idoso que varria o chão. "Posso ajudá-lo?" perguntou o padre, surpreso ao ver um visitante. Danilo hesitou antes de responder. "Na verdade, eu só queria estar aqui. Faz tempo que não entro em uma igreja." O padre sorriu com gentileza. "Bem-vindo de volta, filho." Enquanto isso, em Divinópolis, Padre Christian enfrentava seus próprios desafios. Um grupo de fiéis mais conservadores começara a questionar sua presença no programa de Danilo. "O Senhor está dando muita atenção ao mundo secular", disse um homem durante uma reunião na paróquia. "Isso pode confundir as pessoas." Christian ouviu pacientemente antes de responder. "Meu papel não é evitar o mundo, mas sim trazer luz a ele. Se pudermos alcançar apenas uma pessoa com nossas palavras, já valeu a pena." Essa resposta não aplacou completamente as críticas, mas reforçou a convicção de Christian de que ele estava no caminho certo. Ele decidiu organizar um encontro especial na igreja para discutir temas contemporâneos, como relacionamentos, luto e busca por sentido. A ideia era criar um espaço seguro para que as pessoas pudessem expressar suas dúvidas e medos sem julgamento. No dia do evento, a igreja estava lotada. Entre os presentes estava Mariana, que viajara de São Paulo para participar. Também havia outros rostos conhecidos, incluindo uma jovem chamada Laura, que lutava contra a depressão, e um homem chamado Roberto, cujo casamento estava à beira do colapso. Cada um deles trouxe suas histórias e Christian os ouviu com paciência e empatia. "Vocês não estão sozinhos", disse ele no final do encontro. "Todos nós carregamos feridas e dúvidas, mas juntos podemos encontrar força e esperança." Lembrem-se, a fé não é a ausência de dor, mas a presença de Deus no meio dela. Após o evento, Mariana se aproximou de Christian com um sorriso tímido. "Obrigada, padre. Eu ainda não sei se voltei a acreditar completamente, mas hoje me senti menos sozinha." Ele colocou a mão sobre o ombro dela. "Esse é o primeiro passo, minha filha, e cada passo nos aproxima mais de Deus." Ao mesmo tempo, Danilo continuava sua jornada pessoal. Ele começou a assistir missas online e ler textos religiosos que encontrava na internet. Embora ainda relutante em voltar à prática regular, ele admitiu para si mesmo que havia algo reconfortante naquelas palavras antigas.
Talvez eu esteja pronto para reconsiderar algumas coisas, murmurou para si mesmo enquanto apagava a luz do quarto. A tensão na diocese de Divinópolis aumentava à medida que as críticas ao padre Christian se intensificavam. Um grupo conservador dentro da comunidade começou a organizar reuniões secretas para discutir o que chamavam de comportamento inadequado do padre. Eles argumentavam que sua aparição em um programa de humor e entretenimento secular desrespeitava os princípios da Igreja Católica. Ele está transformando a fé em espetáculo, afirmou um dos líderes do grupo durante uma dessas reuniões clandestinas. Christian, por outro lado, permanecia firme em sua convicção. Ele sabia que suas ações poderiam ser mal interpretadas, mas acreditava que a missão de evangelização não deveria ficar confinada às paredes da igreja. Durante uma homilia no domingo seguinte, ele abordou diretamente o assunto. Há pessoas que dizem que eu não deveria ter ido à televisão. Talvez tenham razão em seus receios, mas quero lembrar a todos que Jesus também foi criticado por ir onde os pecadores estavam. Ele comeu com eles, conversou com eles e os amou. Não podemos nos fechar, precisamos sair e encontrar as pessoas onde elas estão. As palavras do padre tocaram muitos fiéis, mas também alimentaram ainda mais a resistência dos conservadores. Um deles, um homem chamado Antônio, decidiu levar suas preocupações diretamente ao bispo da diocese. Ele escreveu uma carta detalhada, questionando se Christian estava agindo de acordo com os ensinamentos da igreja. O bispo, um homem sábio e experiente, recebeu a carta com calma. Ele sabia que Christian era um padre dedicado e respeitado, mas também reconhecia que o debate sobre modernidade e tradição era urgente. Enquanto isso, Danilo Gentili continuava sua jornada pessoal. Ele havia começado a frequentar discretamente a pequena igreja perto de seu apartamento, sempre chegando nos momentos mais vazios. O padre idoso que o recebera antes parecia entender sua hesitação e nunca pressionava por explicações. Em uma dessas visitas, Danilo encontrou um livro antigo sobre a história da Igreja Católica deixado em um banco. Ele o folheou casualmente, mas logo ficou fascinado pelas histórias de santos que enfrentaram dúvidas e perseguições. Talvez eu não seja tão diferente deles, pensou, sentindo uma estranha conexão. Mariana, por sua vez, voltara para São Paulo após o encontro em Divinópolis, mas algo havia mudado dentro dela. Ela começou a praticar pequenos rituais que lembravam sua fé antiga. Acender uma vela todas as noites, murmurar orações simples antes de dormir. Ainda não era a mesma pessoa que costumava rezar com fervor, mas essas ações simbólicas davam-lhe uma sensação de paz. Certa noite, ela decidiu assistir novamente ao vídeo da entrevista de Padre Christian com Danilo. Ao ouvir o padre falar sobre a presença de Deus no silêncio, ela sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Era como se algo tivesse sido libertado dentro dela. No entanto, nem tudo era progresso. Laura, a jovem que lutava contra a depressão, começou a se afastar das atividades da igreja. Ela se sentia sobrecarregada pela expectativa de melhorar rapidamente e temia decepcionar os outros. Roberto, cujo casamento estava em crise, também enfrentava dificuldades. Após uma briga particularmente intensa com a esposa, ele ligou para Padre Christian em desespero. Eu não sei mais o que fazer, padre. Minha mulher diz que não me ama mais. E se eu perder minha família? Christian ouviu pacientemente e, em seguida, sugeriu que Roberto se encontrasse com um conselheiro matrimonial especializado. A fé pode ajudar muito, mas às vezes precisamos de ferramentas práticas também, disse ele. Roberto hesitou, mas acabou seguindo o conselho. As sessões de aconselhamento começaram a abrir novas perspectivas para ele e sua esposa, embora o caminho ainda fosse longo. De volta à diocese, o bispo finalmente convocou Christian para uma reunião. Ele explicou que havia recebido várias cartas criticando suas ações recentes.
Eu entendo suas intenções, Padre Christian, mas precisamos garantir que nossas decisões estejam alinhadas com os princípios da Igreja. Você precisa considerar cuidadosamente o impacto de suas escolhas. Christian ouviu atentamente e prometeu refletir sobre o assunto. Após a reunião, ele caminhou sozinho pelos jardins da igreja, pensativo. Sabia que suas ações tinham consequências, mas também acreditava firmemente que sua missão era alcançar aqueles que estavam perdidos. Enquanto observava o pôr do sol, ele murmurou uma oração silenciosa. Senhor, dá-me sabedoria para discernir o que é certo e coragem para seguir teu chamado, mesmo quando for difícil. Naquela noite, ele decidiu escrever uma carta aberta à comunidade, explicando suas motivações e pedindo compreensão. Não estou tentando mudar a igreja, mas sim expandir nossa forma de evangelizar. Se pudermos tocar apenas uma vida, já vale a pena, escreveu ele. A carta foi publicada no site da paróquia e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando uma onda de apoio de pessoas que haviam se inspirado em suas palavras. Ao mesmo tempo, Danilo tomou uma decisão importante. Ele ligou para Padre Christian e pediu para se encontrar pessoalmente. Quero entender mais sobre essa coisa de fé, disse ele durante a ligação, mas sem holofotes, só nós dois. Christian aceitou imediatamente, emocionado com a iniciativa. O encontro entre Danilo Gentili e Padre Christian aconteceu em uma tarde tranquila na pequena igreja onde o apresentador vinha se refugiando. O lugar estava vazio, exceto por alguns raios de sol que atravessavam as janelas coloridas, criando um ambiente sereno. Danilo chegou com passos hesitantes, como se estivesse entrando em território desconhecido. Christian o recebeu com um sorriso caloroso, mas sem pressa. Danilo, fico feliz que você tenha vindo, disse ele, indicando um banco próximo ao altar. Os dois se sentaram lado a lado, em silêncio por alguns instantes. Danilo olhou ao redor, absorvendo a simplicidade do espaço. Eu não sei nem por onde começar, admitiu ele, coçando a cabeça. Christian assentiu compreensivamente. Não precisa ter pressa. Estou aqui para ouvir. Danilo respirou fundo antes de começar. Ele falou sobre sua infância, quando a fé parecia simples e descomplicada, e como certas experiências ruins, incluindo confrontos com figuras religiosas autoritárias, o afastaram da igreja. Eu me lembro de um padre que me fez sentir culpado só por fazer perguntas, disse ele, com uma mistura de raiva e tristeza na voz. A partir daí, comecei a questionar tudo. Christian ouviu atentamente, sem interromper. Quando Danilo terminou, ele respondeu com suavidade. Entendo sua dor, Danilo. A fé é algo muito pessoal, e quando ela é usada para controlar ou manipular, pode causar feridas profundas. Mas Deus não é culpado por isso. Somos nós, humanos imperfeitos, que muitas vezes deturpamos sua mensagem. Essas palavras tocaram Danilo profundamente. Ele sentiu algo dentro dele começar a se abrir, como se uma porta que havia sido trancada há anos estivesse sendo destravada lentamente. Mas como eu volto a confiar? Como sei que não vou ser machucado de novo? Christian pensou por um momento antes de responder. Confiança é algo que se reconstrói aos poucos. Não precisa voltar à igreja amanhã ou rezar como fazia antes. Comece com pequenos gestos, como conversar com Deus, como faria com um amigo. Ele já está esperando por você. Enquanto isso, Mariana estava em São Paulo, enfrentando seus próprios desafios. Ela decidiu visitar um grupo de apoio para pessoas que perderam entes queridos, incentivada pelas palavras de Christian sobre lidar com a dor. Durante a primeira reunião, ela ficou surpresa ao ver quantas outras pessoas compartilhavam suas lutas. Uma mulher chamada Clara, cujo filho havia falecido em um acidente, contou como encontrou conforto na fé após anos de sofrimento. Eu aprendi que Deus não tira nossa dor, mas caminha conosco no meio dela, disse ela,
segurando as mãos de Mariana. Essa conexão ajudou Mariana a dar mais um passo em sua jornada de cura. Ela começou a frequentar uma igreja local, participando apenas das missas mais tranquilas. Embora ainda se sentisse distante de Deus, ela percebeu que estar em um ambiente espiritual trazia uma sensação de paz que ela não experimentava havia muito tempo. No entanto, Laura continuava afastada. Ela tentara retornar à igreja algumas vezes, mas sempre acabava se sentindo sobrecarregada. Certa noite, enquanto navegava na internet, ela encontrou um vídeo de Padre Christian falando sobre depressão e saúde mental. Ele mencionava que era importante buscar ajuda profissional e que a fé podia complementar, mas não substituir, o tratamento médico. Aquelas palavras a tocaram profundamente. No dia seguinte, ela marcou uma consulta com um psicólogo recomendado por uma amiga. Roberto, por outro lado, começava a ver progressos em seu casamento. As sessões de aconselhamento matrimonial estavam ajudando tanto ele quanto sua esposa a entenderem melhor os problemas que os separavam. Eles decidiram dar mais uma chance ao relacionamento, comprometendo-se a trabalhar juntos. Em um domingo, Roberto levou sua esposa para participar de uma missa na paróquia de Christian. Embora ambos fossem céticos no início, eles saíram do templo sentindo algo diferente, uma sensação de esperança renovada. De volta à diocese, as críticas ao padre continuavam, mas também surgiam vozes de apoio. Muitos fiéis começaram a defender Christian publicamente, argumentando que sua abordagem moderna estava alcançando pessoas que a igreja tradicionalmente ignorava. O bispo, impressionado com a carta aberta do padre e o impacto positivo de suas ações, decidiu realizar uma assembleia comunitária para discutir o futuro da evangelização na região. Durante a assembleia, Christian falou com paixão sobre a necessidade de adaptar a mensagem da igreja aos tempos atuais, sem perder sua essência. Ele citou exemplos de projetos sociais liderados pela diocese, incluindo programas para jovens em situação de vulnerabilidade. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria onde as pessoas estão, nas redes sociais, nas ruas, nos lugares onde elas sofrem. Nosso papel é seguir seu exemplo. Nas palavras de Christian foram recebidas com aplausos calorosos, embora alguns membros mais conservadores permanecessem céticos. No final da assembleia, o bispo anunciou que apoiava as iniciativas do padre, mas pediu que ele mantivesse um equilíbrio cuidadoso entre inovação e tradição. Christian aceitou a orientação com humildade, sabendo que o caminho seria desafiador, mas necessário. Ao deixar a assembleia, ele sentiu uma mistura de alívio e determinação. Sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas também percebeu que estava no caminho certo. Enquanto caminhava pelos corredores da igreja, ele murmurou uma oração silenciosa. Senhor, obrigado por guiar meus passos. Dá-me força para continuar, mesmo quando o caminho for difícil. Os dias seguintes ao encontro com Danilo foram de reflexão intensa para Padre Christian. Ele percebeu que o apresentador representava algo maior, uma geração inteira de pessoas que haviam se afastado da igreja por conta de experiências negativas, mas que ainda buscavam respostas. Christian começou a pensar em formas de alcançar indivíduos como Danilo, aqueles que estavam dispostos a ouvir, mas que precisavam de abordagens mais acessíveis e empáticas. Enquanto isso, Danilo passou a incorporar pequenas mudanças em sua rotina. Ele começou a escrever suas dúvidas e pensamentos sobre fé em um caderno, algo que nunca havia feito antes. Certa noite, enquanto assistia a uma entrevista de Christian em um programa educativo, ele ficou impressionado com a maneira como o padre explicava conceitos complexos de forma simples e direta. A fé não é sobre ter todas as respostas, disse Christian na entrevista. É sobre confiar no caminho, mesmo quando não conseguimos ver o destino.
Essas palavras ecoaram profundamente dentro de Danilo, que começou a sentir que talvez sua jornada pudesse ser mais fluida do que ele imaginava. No entanto, nem tudo estava tranquilo na vida do padre. Os conservadores continuavam a pressionar, agora com argumentos mais agressivos. Eles organizaram um abaixo-assinado exigindo que Christian fosse transferido para outra paróquia. O bispo, embora solidário com o padre, sentiu-se obrigado a intervir novamente. Ele chamou Christian para uma nova conversa e sugeriu que ele adotasse uma postura mais diplomática. Seu trabalho é importante, Padre Christian, mas precisamos garantir que você não crie divisões irreparáveis dentro da comunidade. Christian aceitou o conselho, mas decidiu que não recuaria completamente. Ele propôs criar um grupo de diálogo dentro da igreja, onde conservadores e progressistas pudessem discutir suas diferenças de forma construtiva. Não podemos ignorar os conflitos. Precisamos enfrentá-los com amor e respeito, disse ele ao bispo. A ideia foi aceita, embora com certa relutância. Enquanto isso, Mariana continuava a avançar em sua jornada espiritual. Ela começou a participar de um grupo de oração feminino na igreja local, onde encontrou outras mulheres que compartilhavam suas lutas. Uma delas, uma viúva chamada Sônia, tornou-se sua amiga próxima. Durante uma tarde chuvosa, enquanto tomavam café juntas, Sônia contou a Mariana sobre como encontrara conforto em ajudar os outros após a morte do marido. Descobri que servir aos outros me faz sentir mais próxima de Deus, disse ela. Inspirada por essas palavras, Mariana decidiu começar a voluntariar em um abrigo para idosos. Laura também dava sinais de progresso. Após algumas sessões com o psicólogo, ela começou a integrar práticas espirituais à sua terapia. Certa manhã, enquanto lia um devocional recomendado pelo terapeuta, ela se deparou com uma frase que a tocou profundamente. Deus não espera que você seja perfeito. Ele só quer que você esteja presente. Aquelas palavras pareceram desarmar uma parte dela que sempre se cobrou excessivamente. Ela decidiu voltar à igreja, desta vez sem expectativas, apenas para estar lá. Roberto, por outro lado, vivia um momento de transformação em seu casamento. Ele e a esposa começaram a redescobrir os motivos pelos quais haviam se apaixonado anos atrás. Em uma noite especial, eles decidiram renovar seus votos matrimoniais em uma cerimônia íntima na igreja de Christian. O padre conduziu a celebração com emoção, destacando o poder do perdão e do compromisso. O amor verdadeiro não é a ausência de problemas, mas a decisão diária de permanecer juntos apesar deles, disse ele durante a homilia. Roberto e sua esposa saíram do templo de mãos dadas, sentindo-se mais conectados do que nunca. Após a cerimônia, Christian recebeu um telefonema inesperado. Era Danilo, que queria falar com ele urgentemente. Padre, eu preciso te contar uma coisa, disse o apresentador com uma mistura de nervosismo e entusiasmo na voz. Eles marcaram um novo encontro para o dia seguinte, dessa vez em um café discreto no centro da cidade. Durante o encontro, Danilo revelou que havia decidido fazer algo que nunca imaginara. Ele iria gravar um episódio especial de seu programa sobre fé e espiritualidade. Quero convidar você para participar novamente, mas desta vez quero que a gente explore mais temas profundos, sem medo de incomodar ninguém, disse ele, com um brilho nos olhos. Christian sorriu, surpreso e emocionado. Danilo, essa é uma oportunidade incrível, mas precisamos fazer isso com cuidado para que possamos realmente impactar vidas. Os dois começaram a planejar o episódio juntos, discutindo temas como dúvida, sofrimento, amor e redenção. Danilo admitiu que ainda tinha muitas perguntas, mas que estava disposto a buscar as respostas de forma genuína. Talvez eu nunca volte a ser o católico praticante que já fui, mas sinto que estou no caminho certo, disse ele com sinceridade. Ao final da reunião, Christian sentiu uma profunda gratidão por aquela jornada.
Ele percebeu que cada passo dado, desde sua polêmica aparição na TV até o encontro com Danilo, havia sido guiado por algo maior. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, ele murmurou uma oração silenciosa. Senhor, obrigado por me permitir ser um instrumento do teu amor. Dá-me sabedoria para continuar a servir. O dia da gravação do episódio especial sobre fé e espiritualidade chegou e os bastidores estavam carregados de expectativa. A equipe de produção estava acostumada ao humor ácido e às entrevistas provocativas de Danilo Gentili. Mas aquele programa seria diferente. Era um mergulho em temas profundos e sensíveis, algo que muitos não esperavam do apresentador. Enquanto ajustava o microfone no palco, Danilo sentia uma mistura de nervosismo e empolgação. Ele sabia que aquela seria uma oportunidade única de abordar questões que tocavam sua própria alma. Padre Christian chegou ao estúdio com seu habitual sorriso tranquilo, mas havia uma seriedade em seus olhos que refletia a importância do momento. Ele cumprimentou Danilo com um aperto de mão firme e um leve toque no ombro, como se quisesse transmitir calma e confiança. Estamos prontos para isso, Danilo, disse ele com um tom encorajador. O apresentador assentiu, respirando fundo antes de entrar no palco. A introdução do programa foi impactante. Danilo começou falando diretamente com a câmera. Hoje vamos falar de algo que muitos de nós evitamos discutir: fé. Não importa se você é religioso ou não. Todos nós buscamos sentido em nossas vidas. E aqui está alguém que pode nos ajudar a entender melhor essa busca. A plateia aplaudiu calorosamente enquanto o Padre Christian entrava no palco. O diálogo entre os dois foi intenso e emocional. Danilo perguntou sobre o papel da dúvida na vida espiritual. Dúvida não é inimiga da fé, ela pode ser uma aliada, respondeu Christian. Quando questionamos, estamos buscando entender mais profundamente. Deus não tem medo das nossas perguntas. Essa resposta provocou murmúrios de aprovação na plateia, especialmente entre aqueles que lutavam com incertezas. Danilo também trouxe à tona suas próprias experiências, falando sobre o peso de ter sido reprimido por figuras religiosas autoritárias durante sua infância. Eu me senti enganado pela igreja em alguns momentos, admitiu ele, com vulnerabilidade rara em sua postura pública. Christian ouviu atentamente antes de responder. Danilo, a igreja é composta por humanos imperfeitos. Quando somos feridos por pessoas que deveriam nos guiar, é natural sentir raiva e desconfiança. Mas Deus não é culpado por isso. Ele espera por você onde quer que esteja, pronto para reconstruir essa ponte. As palavras do padre ecoaram profundamente não apenas em Danilo, mas também em muitos espectadores que assistiam ao programa ao vivo. Entre eles estava Mariana, que acompanhou a transmissão em casa, segurando um rosário nas mãos. Ela sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto ouvia Christian falar sobre redenção e cura. Talvez eu nunca volte a ser quem eu era antes, pensou ela, mas estou encontrando novas formas de me conectar com Deus. Laura, que havia voltado recentemente à igreja, também estava ligada no programa. As palavras sobre dúvida e vulnerabilidade a tocaram de maneira especial. Ela percebeu que sua luta contra a depressão não a afastava de Deus, mas sim a aproximava dele de formas diferentes. Após o programa, ela decidiu escrever uma carta para Christian, agradecendo por suas palavras e compartilhando sua jornada pessoal. Roberto e sua esposa assistiram juntos ao episódio, sentados no sofá de casa. Eles se abraçaram durante as partes mais emocionantes, sentindo-se ainda mais gratos pela nova fase de seu casamento. Esse padre entende coisas que muitos de nós só aprendemos depois de muito sofrimento, comentou Roberto, com admiração sincera. No entanto, nem todas as reações foram positivas. Os conservadores dentro da diocese de Divinópolis ficaram furiosos com a participação de Christian no programa. Ele está transformando a fé em entretenimento,
protestaram alguns fiéis durante uma missa. O bispo, embora preocupado com a crescente tensão, reconheceu que o episódio havia tocado muitas vidas de forma significativa. Ele chamou Christian para uma nova conversa, desta vez sugerindo que o padre adotasse uma postura mais conciliatória com os críticos. Você está fazendo um trabalho importante, Padre Christian, mas precisamos garantir que a unidade da comunidade seja preservada. Christian ouviu pacientemente, mas manteve sua convicção. Bispo, eu entendo as preocupações, mas não posso parar de alcançar aqueles que estão perdidos. Se minha presença na TV ajuda apenas uma pessoa a encontrar paz, então valeu a pena. O bispo suspirou, ciente de que o padre estava caminhando por um terreno delicado, mas também reconheceu que sua dedicação era genuína. Após a gravação do programa, Danilo e Christian continuaram conversando nos bastidores. O apresentador revelou que havia começado a frequentar uma pequena igreja regularmente, algo que ele jamais imaginara fazer novamente. Não sei se sou um católico de verdade ainda, mas estou tentando, disse ele com um sorriso tímido. Christian colocou a mão em seu ombro. Isso é o que importa, Danilo. Deus não espera perfeição, apenas sinceridade. Enquanto deixava o estúdio, Christian sentiu uma sensação de realização misturada com cautela. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente, mas também percebeu que estava no caminho certo. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas da cidade, ele murmurou uma oração silenciosa. Senhor, dá-me forças para continuar sendo luz neste mundo, mesmo quando o caminho for difícil. Os dias seguintes à gravação do episódio especial foram de intenso debate dentro da Diocese de Divinópolis. As críticas contra Padre Christian atingiram um novo patamar, com alguns membros conservadores organizando uma manifestação em frente à igreja principal. Eles carregavam cartazes com frases como "A fé não é espetáculo" e "Volte às tradições". O bispo, preocupado com a crescente tensão, convocou uma reunião emergencial para discutir o futuro do padre na paróquia. Durante a reunião, Christian foi convidado a se defender. Ele falou com calma, mas firmeza, explicando que sua missão era alcançar aqueles que estavam distantes da igreja. Não estou tentando mudar os ensinamentos da fé, mas sim adaptar a forma como os transmitimos. Se pudermos tocar apenas uma vida, já vale a pena. Sua argumentação foi recebida com aplausos por alguns fiéis progressistas presentes, mas os conservadores permaneceram inflexíveis. O bispo, percebendo que a divisão estava se aprofundando, tomou uma decisão difícil. Sugeriu que Christian se afastasse temporariamente das atividades públicas para refletir sobre seu papel na comunidade. Isso não é um castigo, padre, disse ele. É uma oportunidade para você e a comunidade encontrarem um caminho de reconciliação. Christian aceitou a sugestão com humildade, embora sentisse o peso da decisão. Enquanto isso, Danilo Gentili continuava sua jornada pessoal. O episódio especial sobre fé havia gerado uma onda de mensagens nas redes sociais, tanto positivas quanto negativas. Muitos espectadores elogiaram sua coragem em abordar temas tão profundos, enquanto outros criticaram o programa por ser muito sentimental. Danilo, no entanto, estava mais interessado nas mensagens de pessoas que haviam se sentido tocadas pelas palavras de Christian. Uma delas, escrita por um jovem chamado Lucas, dizia: "Eu tinha abandonado a ideia de Deus, mas suas palavras me fizeram reconsiderar. Obrigado por me lembrar que a fé pode ser simples." Inspirado por essas mensagens, Danilo decidiu visitar Christian em sua casa, onde o padre estava temporariamente recolhido. Ao chegar, ele encontrou Christian sentado em uma varanda simples, cercado por livros e anotações. "Não esperava ver você aqui", disse o padre surpreso. Danilo sorriu. "Eu precisava conversar com alguém que realmente entende o que estou passando." Eles passaram horas conversando, discutindo temas como perdão, propósito e a complexidade da fé em um mundo moderno.
Christian compartilhou algumas de suas próprias lutas internas, admitindo que às vezes questionava se estava fazendo a coisa certa. Mas sempre volto ao mesmo ponto. Deus me chamou para servir, e isso é o que importa, disse ele com um olhar sincero. Mariana, por outro lado, estava enfrentando novos desafios em sua jornada. Após meses de voluntariado no abrigo para idosos, ela começou a sentir uma profunda conexão com os residentes, especialmente com uma senhora chamada Dona Helena, que havia perdido o marido décadas antes. Certa tarde, enquanto ajudava a Dona Helena a escrever cartas para seus netos, Mariana ouviu algo que a tocou profundamente. Quando perdemos alguém que amamos, aprendemos a amar de outra forma. Não só as pessoas que estão conosco, mas também aquelas que partem. Aquelas palavras ressoaram em Mariana, ajudando-a a dar mais um passo em sua cura espiritual. Laura, que havia escrito uma carta para Christian após o episódio especial, recebeu uma resposta inesperada. O padre agradeceu por suas palavras e a incentivou a continuar integrando sua fé à terapia. Você está no caminho certo, Laura. Acredite que Deus está com você nessa jornada, mesmo nos momentos mais difíceis. Encorajada pela resposta, ela decidiu compartilhar sua história em um grupo de apoio local, inspirando outras pessoas que lutavam contra a depressão. Roberto e sua esposa, agora mais unidos do que nunca, começaram a participar ativamente de projetos sociais liderados pela diocese. Eles se envolveram em uma iniciativa para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, redescobrindo o poder do serviço ao próximo. Estamos aprendendo que o amor verdadeiro não é só sobre estar juntos, mas também sobre fazer o bem aos outros, disse Roberto durante uma reunião comunitária. De volta à sua casa, Christian refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ele sabia que seu afastamento temporário era necessário, mas também sentia saudades de estar no meio das pessoas. Enquanto lia as Escrituras em busca de orientação, ele se deparou com uma frase que o confortou: "Sejam firmes, porque a sua luta não é em vão." Ele percebeu que, mesmo em momentos de adversidade, sua missão continuava válida. No final da semana, o bispo ligou para Christian, informando que a comunidade havia começado a se acalmar. As pessoas estão percebendo o impacto positivo do seu trabalho, padre. Talvez seja a hora de voltar, mas com cautela. Christian agradeceu ao bispo e decidiu retornar à igreja no domingo seguinte, prometendo manter um equilíbrio entre inovação e tradição. Ao subir ao púlpito naquela manhã, ele foi recebido com aplausos calorosos. "Estou de volta porque acredito que nossa missão é maior do que qualquer divisão", disse ele emocionado. "Juntos, podemos construir pontes e espalhar o amor de Deus." O retorno de Padre Christian à igreja foi marcado por uma energia renovada, mas também por uma cautela evidente. Ele sabia que precisava reconquistar a confiança dos fiéis mais conservadores, sem perder o apoio daqueles que haviam sido tocados por sua abordagem moderna. Durante a missa do domingo seguinte, ele falou sobre reconciliação e unidade, enfatizando que a fé não deveria ser um campo de batalha, mas um espaço de encontro. "Deus não nos chamou para dividir, mas para unir", disse ele, com uma voz firme, porém suave. "Se pudermos ouvir uns aos outros com amor e respeito, encontraremos caminhos para seguir juntos." As palavras de Christian foram bem recebidas pela maioria dos presentes, mas os críticos ainda estavam atentos. Um grupo de fiéis decidiu organizar uma reunião comunitária para discutir como a paróquia poderia avançar sem criar divisões. O padre aceitou participar, vendo aquilo como uma oportunidade para promover diálogo genuíno. Durante a reunião, ele sugeriu a criação de um conselho consultivo composto por membros de diferentes perspectivas, conservadores, progressistas e neutros. "Precisamos aprender uns com os outros", argumentou ele.
Só assim conseguiremos crescer como comunidade. Enquanto isso, Danilo Gentili continuava sua busca pessoal por sentido. Após sua conversa com Christian, ele decidiu se envolver em projetos sociais liderados pela igreja local que frequentava. Começou visitando um centro comunitário que oferecia refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Lá, ele conheceu Maria, uma jovem mãe que lutava para sustentar seus 2 filhos. Sua história de resiliência tocou Danilo profundamente. Eu nunca tinha pensado muito sobre essas realidades antes, admitiu ele a Christian durante uma ligação. Mas agora vejo o quanto podemos fazer quando decidimos servir ao próximo. Christian sorriu ao ouvir isso. Danilo, a fé não é apenas sobre o que sentimos dentro de nós, mas também sobre como agimos no mundo. Quando ajudamos os outros, estamos refletindo o amor de Deus. Essas palavras motivaram Danilo a continuar seu envolvimento e ele começou a usar sua plataforma para destacar causas sociais importantes. Mariana, por outro lado, estava passando por um momento de transformação significativa. Após meses de voluntariado no abrigo para idosos, ela decidiu dar um passo além. Começou a estudar teologia em uma universidade local. Seu objetivo era entender melhor as bases da fé cristã e como aplicá-las na vida cotidiana. Não quero apenas voltar à minha antiga crença. Quero construir algo novo, disse ela a Sônia, sua amiga viúva. Algo que faça sentido para mim agora. Laura também continuava sua jornada de cura. Após compartilhar sua história no grupo de apoio, ela recebeu mensagens de várias pessoas que se identificaram com suas lutas. Uma delas, uma jovem chamada Ana, agradeceu por sua coragem em falar abertamente sobre depressão e fé. Inspirada por essa conexão, Laura decidiu começar um blog onde escreveria sobre sua experiência de integrar espiritualidade e saúde mental. Quero mostrar às pessoas que é possível buscar Deus mesmo nos momentos mais escuros, disse ela ao contar seu plano a Christian, que a apoiou entusiasticamente. Roberto e sua esposa, agora mais fortalecidos em seu casamento, decidiram expandir seus esforços comunitários. Eles começaram a trabalhar em um projeto para oferecer aconselhamento matrimonial gratuito para casais em crise. Se pudermos ajudar outras pessoas a superar os desafios que enfrentamos, já valeu a pena, disse Roberto durante uma palestra na igreja. Sua iniciativa ganhou destaque na comunidade, inspirando outros casais a buscarem ajuda. No entanto, nem tudo era harmonia. Os conservadores ainda resistiam às mudanças propostas por Christian, especialmente a ideia de um conselho consultivo inclusivo. Eles temiam que isso diluísse os princípios tradicionais da igreja. O bispo, percebendo a tensão, decidiu intervir novamente. Ele chamou Christian para uma nova conversa e sugeriu que ele adotasse um tom mais diplomático. Você está fazendo um trabalho incrível, Padre Christian, mas precisamos garantir que ninguém se sinta excluído. Christian ouviu atentamente e concordou em ajustar sua abordagem, mas manteve sua convicção de que a igreja precisava evoluir para permanecer relevante. Bispo, eu entendo as preocupações, mas não podemos ignorar o mundo lá fora. Se quisermos alcançar as próximas gerações, precisamos falar sua língua. Ao final da semana, Christian recebeu uma carta inesperada. Era de Danilo, que escreveu para agradecer por sua orientação e compartilhar uma decisão importante. Ele havia decidido gravar uma série de vídeos curtos sobre fé e espiritualidade para suas redes sociais. Quero continuar essa conversa com as pessoas que me seguem, explicou ele na carta, e gostaria de sua bênção para isso. Christian ficou emocionado ao ler as palavras de Danilo. Ele respondeu imediatamente, incentivando-o a seguir em frente. Você está sendo usado como um instrumento de Deus, Danilo. Continue compartilhando sua jornada com o mundo. Enquanto lia a resposta de Christian, Danilo sentiu uma profunda gratidão. Ele percebeu que, embora ainda tivesse muitas perguntas, estava no caminho certo.
Enquanto planejava os primeiros vídeos, ele murmurou para si mesmo: talvez eu nunca tenha todas as respostas, mas pelo menos estou aprendendo a fazer as perguntas certas. Os vídeos de Danilo Gentili sobre fé e espiritualidade começaram a ganhar destaque nas redes sociais. Com uma abordagem direta e acessível, ele compartilhava reflexões pessoais, histórias inspiradoras e até mesmo trechos de conversas com o Padre Christian. O primeiro vídeo, intitulado "Por que eu voltei a pensar em Deus?", foi visto por milhões de pessoas em poucos dias. Nele, Danilo falava sobre sua jornada de dúvidas, decepções e redescobertas, admitindo que ainda estava aprendendo a navegar pela fé. "Não sou um especialista, nem pretendo ser", disse ele no vídeo. "Mas se minha busca pode ajudar alguém a encontrar as próprias respostas, então vale a pena compartilhar." A reação do público foi mista, mas majoritariamente positiva. Muitos seguidores elogiaram sua coragem em abordar temas tão profundos, enquanto outros criticavam sua falta de formação teológica. No entanto, o impacto emocional dos vídeos era inegável. Pessoas de diferentes origens e crenças começaram a comentar sobre como aquelas palavras tocavam algo dentro delas. Uma jovem chamada Jéssica escreveu: "Eu me afastei da religião há anos, mas seus vídeos me fizeram reconsiderar o que significa ter fé. Obrigada por ser honesto." Padre Christian acompanhou os vídeos com orgulho, percebendo que Danilo estava se tornando uma ponte entre o mundo secular e o espiritual. Ele ligou para o apresentador para parabenizá-lo e sugeriu que eles gravassem mais episódios juntos no futuro. "Você está tocando vidas de maneiras que eu nunca poderia imaginar sozinho", disse Christian durante a ligação. Danilo sorriu ao ouvir isso, sentindo-se grato pelo apoio contínuo do padre. Enquanto isso, na Diocese de Divinópolis, o conselho consultivo proposto por Christian começou a tomar forma. Após semanas de discussões acaloradas, um grupo diversificado de fiéis foi selecionado para representar diferentes perspectivas dentro da comunidade. Os encontros iniciais foram tensos, com conservadores e progressistas frequentemente em desacordo. No entanto, Christian manteve o foco em promover diálogo respeitoso. "Nossa missão não é ganhar debates, mas encontrar soluções que beneficiem a todos", repetia ele em cada reunião. Mariana, agora imersa em seus estudos de teologia, começou a aplicar o conhecimento adquirido em sua vida cotidiana. Ela decidiu organizar um pequeno grupo de estudo bíblico em sua igreja local, onde discutia temas contemporâneos à luz das Escrituras. Seus colegas ficaram impressionados com sua paixão e clareza. "Você tem um dom para ensinar", disse Sônia após uma das Mariana reuniões. sorriu, reconhecendo que havia encontrado uma nova vocação. Laura também avançava em sua jornada. Seu blog sobre saúde mental e espiritualidade ganhou seguidores rapidamente, e ela começou a receber convites para palestras em eventos comunitários. Durante uma dessas palestras, ela conheceu um psicólogo chamado Gabriel, que compartilhava seu interesse em integrar fé e terapia. Eles iniciaram uma parceria para desenvolver workshops sobre o tema, ampliando o alcance de suas ideias. Roberto e sua esposa continuavam a liderar o projeto de aconselhamento matrimonial, que já havia ajudado vários casais a superarem crises. Certa noite, após uma sessão particularmente emocionante, Roberto decidiu compartilhar sua própria história em um evento público organizado pela igreja. "Quando pensamos em desistir, descobrimos que o amor verdadeiro é uma escolha diária", disse ele, com a voz embargada. A plateia aplaudiu calorosamente, inspirada por sua vulnerabilidade. No entanto, nem tudo era harmonia. Um grupo de conservadores ainda resistia às mudanças implementadas por Christian, especialmente o Conselho Consultivo. Eles organizaram uma carta aberta ao bispo
pedindo a suspensão das iniciativas consideradas modernistas. O bispo, embora solidário com as preocupações, reconheceu que o trabalho de Christian estava gerando resultados positivos. Ele chamou o padre para uma nova conversa e sugeriu que ele mantivesse um equilíbrio cuidadoso entre inovação e tradição. Você está fazendo um trabalho incrível, Padre Christian, mas precisamos garantir que ninguém se sinta excluído. Christian aceitou o conselho, mas manteve sua convicção de que a igreja precisava evoluir para permanecer relevante. Bispo, eu entendo as preocupações, mas não podemos ignorar o mundo lá fora. Se quisermos alcançar as próximas gerações, precisamos falar sua língua. O bispo assentiu, reconhecendo a sabedoria por trás das palavras do padre. Ao final da semana, Christian recebeu uma mensagem de Danilo informando que havia sido convidado para participar de um programa nacional de entrevistas sobre fé e espiritualidade. Eles querem que você participe também, escreveu Danilo. O que acha? Christian sorriu ao ler a mensagem. Ele sabia que aquela era mais uma oportunidade de continuar expandindo as fronteiras da evangelização. Vamos nessa, Danilo, respondeu ele. Se pudermos tocar apenas uma vida, já vale a pena. A série de palestras internacionais sobre fé e espiritualidade marcou um novo capítulo na vida de Danilo Gentili e Padre Christian. Viajando por países como Estados Unidos, Portugal e Argentina, eles se apresentaram em grandes conferências que atraíram milhares de pessoas, desde céticos até religiosos fervorosos. O formato das palestras era dinâmico. Danilo compartilhava suas experiências pessoais com humor e vulnerabilidade, enquanto Christian oferecia reflexões profundas sobre temas como perdão, propósito e amor incondicional. A combinação entre o estilo irreverente de Danilo e a sabedoria tranquila de Christian criou uma conexão única com o público. Durante uma palestra em Nova York, Danilo contou uma história particularmente emocionante sobre sua infância e como certas figuras religiosas haviam feito com que ele se sentisse inadequado. Eu cresci achando que Deus era um juiz severo, pronto para me punir pelos meus erros. Mas agora vejo que ele é mais como um amigo que caminha ao meu lado, mesmo quando estou perdido, disse ele arrancando aplausos da plateia. Christian complementou suas palavras, explicando que a imagem de Deus muitas vezes é deturpada por interpretações humanas. Deus não nos ama porque somos perfeitos. Ele nos ama porque somos seus filhos, e isso nunca muda. As palestras também trouxeram desafios. Em Lisboa, durante uma sessão de perguntas e respostas, um homem chamado Carlos confrontou Christian, questionando como alguém poderia manter a fé após perder tudo. Minha esposa faleceu há 2 anos e eu não consigo mais rezar. Para onde foi Deus quando precisei dele? Perguntou ele com a voz embargada. Christian ouviu atentamente antes de responder. Carlos, Deus não tira nossa dor, mas caminha conosco no meio dela. Talvez você não sinta sua presença agora, mas ele está lá, esperando que você esteja pronto para encontrá-lo novamente. As palavras tocaram profundamente Carlos, que saiu do evento com lágrimas nos olhos, mas também com um vislumbre de esperança. Enquanto isso, Mariana continuava a liderar seu grupo de estudo bíblico, que agora havia se expandido para outras igrejas da região. Ela começou a integrar práticas de meditação e oração contemplativa, inspirada pelas histórias de cura emocional que ouvira durante as palestras. Certa noite, após uma reunião particularmente impactante, ela decidiu escrever um livro sobre sua jornada de luto e redescoberta da fé. Quero ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei, disse ela a Sônia, que a incentivou a seguir em frente. Laura também estava colhendo os frutos de seu trabalho internacional. Após o sucesso de seu primeiro livro, ela foi convidada a participar de conferências globais sobre saúde mental e espiritualidade. Durante uma dessas conferências, em Buenos Aires, ela conheceu Gabriel novamente.
e os dois decidiram formalizar sua parceria, lançando um programa online que combinava terapia psicológica e práticas espirituais. Estamos criando algo que pode realmente mudar vidas, disse Laura, emocionada com o impacto que seu trabalho estava tendo. Roberto e sua esposa, agora reconhecidos como referências em aconselhamento matrimonial, começaram a expandir seu projeto para outros estados brasileiros. Eles organizaram workshops em várias cidades, ensinando casais a enfrentarem crises com diálogo e compaixão. Durante um desses workshops em Florianópolis, Roberto compartilhou sua própria história de redenção conjugal, enfatizando que o amor verdadeiro é construído diariamente. Não existe casamento perfeito, mas existe compromisso perfeito, disse ele, provocando aplausos entusiasmados da plateia. No entanto, nem tudo era harmonia. Os conservadores dentro da Diocese de Divinópolis intensificaram suas críticas às iniciativas de Christian, especialmente a sua participação em eventos internacionais. Eles argumentavam que o padre estava priorizando a exposição midiática em detrimento da doutrina tradicional. O bispo, embora solidário com as preocupações, reconheceu que o trabalho de Christian estava gerando resultados positivos. Ele chamou o padre para uma nova conversa e sugeriu que ele mantivesse um equilíbrio cuidadoso entre inovação e tradição. Você está fazendo um trabalho incrível, Padre Christian, mas precisamos garantir que ninguém se sinta excluído. Christian aceitou o conselho, mas manteve sua convicção de que a igreja precisava evoluir para permanecer relevante. Bispo, eu entendo as preocupações, mas não podemos ignorar o mundo lá fora. Se quisermos alcançar as próximas gerações, precisamos falar sua língua. O bispo assentiu, reconhecendo a sabedoria por trás das palavras do padre. Ao final da turnê internacional, Danilo e Christian se reuniram em um café em São Paulo para refletir sobre tudo o que haviam vivido. Nunca imaginei que chegaria tão longe, admitiu Danilo, com um sorriso sincero. Christian colocou a mão em seu ombro. Danilo, você tem sido um instrumento de Deus nessa jornada. Continue seguindo o caminho que Ele está traçando para você. Enquanto deixava o café, Christian sentiu uma profunda gratidão por aquela experiência. Ele percebeu que, embora ainda houvesse desafios pela frente, estava no caminho certo. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, ele murmurou uma oração silenciosa. Senhor, obrigado por me permitir ser luz neste mundo. Dá-me forças para continuar, mesmo quando o caminho for difícil. O retorno de Danilo Gentili e Padre Christian ao Brasil após a turnê internacional foi marcado por uma mistura de realização e desafios. A repercussão das palestras havia sido massiva, com milhares de mensagens de pessoas que se sentiram tocadas pela mensagem de fé e resiliência compartilhada pelos dois. No entanto, o sucesso também trouxe novas pressões, especialmente para Christian, cuja presença na mídia continuava a gerar divisões dentro da comunidade religiosa. Os conservadores intensificaram suas críticas, organizando manifestações virtuais e físicas contra o padre. Um abaixo-assinado online, exigindo sua remoção da paróquia, ganhou milhares de assinaturas em poucos dias. O bispo, embora solidário com Christian, reconheceu que a situação estava atingindo um ponto crítico. Ele chamou o padre para uma reunião emergencial e sugeriu que ele reconsiderasse seu papel na diocese. Padre Christian, você está fazendo um trabalho incrível, mas precisamos garantir a unidade da comunidade. Talvez seja a hora de você seguir um caminho diferente. Christian ouviu as palavras do bispo com humildade, mas sentiu uma profunda tristeza. Ele sabia que sua missão era alcançar aqueles que estavam distantes da igreja, mas também entendia que sua presença estava causando divisões irreparáveis. Após longas horas de oração e reflexão, ele decidiu aceitar a sugestão do bispo. Se minha saída puder trazer paz à comunidade, então é o que devo fazer, disse ele ao bispo, com lágrimas nos olhos. Danilo ficou chocado ao saber da decisão de Christian.
Ele ligou para o padre imediatamente, oferecendo apoio. Você não pode deixar que essas críticas te afastem do que você nasceu para fazer, disse ele com a voz cheia de emoção. Christian sorriu ao ouvir isso. Danilo, às vezes o maior ato de fé é saber quando recuar. Minha missão não está limitada a uma paróquia. Deus me chamou para algo maior e vou continuar seguindo esse chamado, onde quer que ele me leve. Com o apoio de Danilo e outros aliados, Christian começou a planejar um novo capítulo em sua vida. Ele decidiu fundar uma organização sem fins lucrativos, focada em evangelização moderna, combinando tecnologia, arte e espiritualidade para alcançar públicos diversos. O projeto foi batizado de Luz no Caminho e rapidamente atraiu voluntários e colaboradores de todo o país. Entre eles estavam Mariana, Laura e Roberto, que se uniram ao padre em sua nova missão. Mariana, agora autora de um livro sobre luto e fé, tornou-se coordenadora de um programa de apoio emocional dentro da organização. Ela liderava grupos de discussão e workshops sobre como integrar a dor à jornada espiritual. A perda pode ser um portal para redescobrir Deus, dizia ela frequentemente, inspirando muitos a enfrentarem seus próprios desafios com coragem. Laura, por outro lado, expandiu seu trabalho com Gabriel, criando um braço dedicado à saúde mental dentro da organização. Eles desenvolveram aplicativos e plataformas online que ofereciam terapia acessível e práticas espirituais guiadas. Estamos construindo pontes entre a ciência e a fé, explicava Laura durante uma apresentação para investidores. Seu trabalho ganhou reconhecimento internacional, solidificando sua posição como uma voz influente na área. Roberto e sua esposa assumiram a liderança de um programa de fortalecimento familiar, ajudando casais e famílias a navegarem pelas crises da vida moderna. Eles viajavam pelo país, ministrando workshops e palestras que enfatizavam a importância do diálogo e do compromisso. O amor verdadeiro não é a ausência de problemas, mas a decisão de permanecer juntos, apesar deles, repetia Roberto, sempre arrancando aplausos emocionados. Enquanto isso, Danilo continuava a usar sua plataforma para amplificar a mensagem de Christian. Ele lançou uma série documental sobre fé e espiritualidade no século XXI, destacando histórias de transformação pessoal e social. O primeiro episódio contava a trajetória de Christian, desde sua polêmica aparição na TV até a fundação de Luz no Caminho. O documentário foi aclamado pela crítica e pelo público, consolidando Danilo como um defensor da espiritualidade contemporânea. No final de um evento de lançamento do documentário, Danilo subiu ao palco para agradecer a todos que haviam participado. Quero dedicar este trabalho a alguém que mudou minha vida, Padre Christian Shankar. Ele me mostrou que fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar no caminho, mesmo quando não conseguimos ver o destino. A plateia aplaudiu de pé, enquanto Christian, sentado na primeira fila, secava discretamente uma lágrima. Ao final do evento, Christian se dirigiu ao público com uma mensagem final. Deus não espera que sejamos perfeitos. Ele apenas nos convida a ser luz no mundo. Cada um de vocês tem o poder de impactar vidas. Não tenham medo de seguir o chamado que está em seus corações. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu like e nos ajude a espalhar mais luz no mundo. E agora eu quero ouvir você. Qual foi o momento mais impactante dessa jornada? Compartilhe nos comentários.